Mais uma vez aqui. Muito bem, pessoal. Ontem eu estava gravando uma live na rua, né? E eu citei aquela passagem ali da Bíblia que fala que devemos nos submeter às autoridades, né? Porque não há autoridade que não provenha de Deus, né? E logo em seguida eu conversei com um bolsonarista e ele disse que só se sujeitava ao governo que for dado por Deus, que é estabelecido por Deus. Então ele só se submete a um governo que é um governo manifestado por Deus. É um governo que Deus, né, faz ali, que coloca as pessoas no poder. É tão ridículo isso que a própria Bíblia que eles dizem defender, ela não diz isso. Ela contradiz, ela combate, melhor dizendo, essas afirmações loucas. Essas afirmações loucas. Então, esses crentes que se utilizam da fé, entre aspas, para criar desordem, para serem insubmissos a autoridades, é conflitante, é contraditório a vida deles, é bem contraditório a vida deles. Porque a Bíblia não diz isso que eles estão fazendo. Aí eles fecham ruas, eles vão protestar para ter democracia, impedindo as pessoas de entrar e sair, de ter acesso livre. Loucura, cara! Até onde vai a idolatria e a ignorância humana? Porque o fanatismo, ele gera todas essas aberrações que nós estamos vendo. Verdadeiras aberrações. Pessoas que não sabem o que estão fazendo. Pessoas desequilibradas. E quando essas massas elas se reúnem nesse desequilíbrio, causam caos na sociedade. Um verdadeiro caos na sociedade. Então eu vou ler aqui a Bíblia que esses crentes, né, bolsonaristas, eles acham que defendem, né, mas eles não entendem. Na verdade, eu duvido até do conhecimento bíblico. Eles não têm nem conhecimento bíblico, porque eles não têm base bíblica para fazer o que estão fazendo. Nenhuma base bíblica para fazer o que estão fazendo. Essas aberrações, esses tumultos, é terrível, porque essas massas estão criando caos na sociedade. Um verdadeiro caos. O que antigamente a gente via as pessoas que não tinham fé, que causavam caos, hoje é os que se dizem ser crentes e se dizem ter fé, é esses que são os causadores do caos na sociedade. Então veja bem, aí eu falei com um bolsonarista ontem, e ele, não, eu só me submeto a um governo que Deus estabeleceu. Como é que é? Você já leu ali na Bíblia, em Romanos capítulo 13, que o apóstolo Paulo, ele exorta os crentes a submeterem a todas as autoridades. Todas as autoridades. O apóstolo Paulo estava falando do governo romano, do Império Romano que na época governava Israel. E Paulo exorta os crentes a serem submissos ao governo,
para que eles tenham uma vida tranquila, respeitem o governo. E aquele governo não era um governo estabelecido por Deus, entre aspas, não era um governo crente, de crente. Herodes era crente, porventura? E quem era Herodes? Me responde aí, crentes. Aí o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, todos devem se sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus. Eu só me submeto a uma autoridade estabelecida por Deus. Não há autoridade na Terra, no planeta, que não venha ser estabelecido por Deus. Todas as autoridades superiores vêm dele. Vêm de Deus. Segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia que vocês dizem seguir. Então fala assim, todos devem sujeitar-se a autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Não há. Não há. Até o diabo é uma autoridade que veio de quem? De onde é que veio o diabo? Se é que vocês acreditam na Bíblia. Em diabo, essas coisas todas. Né? E as que existem foram ordenadas por ele. As autoridades que existem, no versículo 1 aqui, eu estou ainda lendo Romanos capítulo 13, versículo 1. As autoridades que existem foram ordenadas por Deus. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra Deus. Vocês, bolsonaristas, que se recusam a submeter-se ao Lula, que o Lula é o presidente de vocês, viu? É o nosso presidente agora. Se vocês se recusarem a submeter à autoridade do Lula, vocês estão se colocando contra Deus. Contra Deus. Segundo o que está na Bíblia. Quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aquele que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos. Claro, se você está contra Deus, você está trazendo condenação para ti mesmo. Então esses idiotas que são contra os governos, são os imbecis, e aqui, que estão com a Bíblia na mão, mas eles não estão praticando o que está na Bíblia. As ações de vocês são contra a Bíblia, que vocês dizem defender. Vocês dizem defender. Vocês se contradizem. Vocês são tão idiotas, imbecis, que vocês mesmos se contradizem. Vamos continuar lendo aqui. Porquanto os governos, que podem ser motivo de temor para os que praticam o bem, mas para os que praticam o mal, não querem sentir-se ameaçados pela autoridade, faz o bem e ela te honrará. Submete, respeita as autoridades. Versículo 4. Pois ela, a autoridade, ela serve a Deus para o teu bem. E Paulo aqui está falando do Império Romano. Ele está falando do Império Romano, que o Império Romano foi estabelecido por Deus. Mesmo que o governo, que um imperador não seja cristão, mesmo que o imperador faça muitas coisas erradas, ele está ali porque Deus permite. Se Deus não quer que o cara seja um imperador, se Deus não quer que o cara esteja no poder, Deus não tem poder para tirar aquele cara? Ou vocês querem dar uma ajudinha para Deus? Deus não tem poder mais? Paulo está dizendo que Deus tem todo o poder. A igreja, na época do apóstolo Paulo, não se preocupava com coisas políticas, porque eles sabiam que Deus tinha todo o poder. Era a fé deles naquela época. Eles não misturavam religião com política, como vocês estão misturando. Os seguidores de Jesus
Eles não misturavam política, eles não se misturavam com a política, como vocês se misturam. Porque a política é algo estabelecido no mundo, que Deus permite, que Deus criou, que Deus instituiu. Deus instituiu. Vocês percebem isso? É o que está na Bíblia de vocês também. Isso aqui não é uma outra Bíblia que eu estou lendo. Vamos continuar lendo aqui. Por esta razão, aí o apóstolo Paulo continua, igualmente pagais impostos. Tem que pagar imposto. Porque as autoridades estão a serviço de Deus. Se lembra que Jesus, o Jesus que vocês dizem seguir, o Jesus que vocês dizem seguir, se lembra que ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Quem era César? Um imperador lá, maligno. Mas o povo tinha que dar tributos, tinha que pagar o imposto, tinha que se sujeitar ao governo de César. Agora vocês, imbecis, eu só me submeto a um governo que é estabelecido por Deus. E qual governo não é estabelecido por Deus? Qual? Não existe. Segundo a Bíblia, todos os governos, todas as autoridades foram estabelecidas por Deus. Seus burros. Eu vou continuar lendo aqui. E é seu trabalho zelar continuamente pela sociedade. Aqui Paulo está entrando na área política. Ele está explicando que o governo está ali para o bem da sociedade. E não importa se o governo crê ou é em Jesus ou não, não importa. O governo está ali, é uma questão política, o governo está ali para o bem-estar da sociedade. Ele fala assim, por essa razão, igualmente, pagais impostos, porque autoridades estão a serviço de Deus, e o seu trabalho é zelar continuamente pela sociedade. Dai a cada um o que lhe é devido. Se é imposto, imposto. Se é tributo, tributo. Se é temor, temor. E se é honra, honra. Então, Paulo foi obrigado a entrar na questão política porque os romanos, os crentes romanos, eles estavam meio perdidos. O que a gente vai fazer porque o imperador de Roma está contra os cristãos? Aí Paulo dá uma dica, não, parei, não importa que ele esteja contra os cristãos. Ele está ali para o bem da sociedade, ele não está ali para governar só para os cristãos. Tu vê a diferença de quem entende política e de quem não entende? Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? O Bolsonaro, quando assumiu, ele disse, as minorias vão ter que agora se curvar, porque o nosso governo é um governo cristão, e as minorias têm que se ajoelhar, têm que se curvar diante de nós, diante da maioria. Olha o que o Lula disse, quando fez agora o seu discurso após vencer as eleições. Lula disse que vai governar para todos, inclusive para aqueles que não votaram nele. Porque um presidente, ele governa todo o Brasil, todos os brasileiros, ele não governa só aqueles que votaram nele. O presidente tem que governar para todos, não tem que governar só para cristãos. Não tem que levantar uma bandeira religiosa, só vou governar para minha religião pela minha fé. Um homem que entende de política, ele não mistura política com religião e ele entende que tem que governar para todos. Governa para o batuqueiro, governa para o católico, para o evangélico. Ele vai trabalhar para o bem-estar de toda a sociedade, para os gays, para os héteros, para todos. Esse é um verdadeiro governo que entende de política, entende. E não é à toa que todos os presidentes do mundo estão parabenizando o Lula. E olha que Lula nem assumiu a presidência, já está recebendo apoio
apoio de presidentes de fora do país, de todo o mundo, de governos de fora do Brasil. Por quê? Porque essa é a diferença de quem faz realmente política para o povo e de quem não faz política para o povo. E se é que vocês acreditam em Deus, seus crentes, bolsonaristas, foi Deus que tirou do poder, tá, o Bolsonaro. Porque vocês colocaram o Bolsonaro no mesmo pedestal, vocês colocaram o Bolsonaro do lado de Deus. Vocês misturaram religião com política. A pior coisa que você pode fazer é misturar religião com política. Não se mistura religião com política. Você percebe isso? Você consegue perceber isso? Você consegue entender isso? Porque se você não entende isso, você vai estar no meio dessa massa de desequilibrados que fazem protestos, fechando as rodovias para impedir o ir e vir das pessoas, fechando em nome de uma democracia que eles nem sabem o que é. Se soubessem, não estariam fazendo isso. Então, em nome da democracia, não vamos mais misturar religião com política. Vamos encarar a política de uma forma, religião de outra. Não se mistura as coisas. No momento em que você mistura religião com política, você estará trazendo um grande mal para a sociedade. É um desequilíbrio para a sociedade. É um grande desequilíbrio que afeta a todos. Aí entra aquela questão assim, aí tem aqueles que ficam em cima do muro. Tem aqueles que dizem assim, não, parei. Política, religião e futebol não se discute. Parei. Vamos pensar um pouco aqui, tá? Eu concordo que futebol não se discute, que futebol é uma maneira de você se entreter, é alegria, e é um esporte. Cada um tem o seu time e torce para o seu time. Beleza. Religião não se discute, porque cada um tem a sua. Beleza. Cada um tem a sua lá e convive com a sua religião. Tá bom? Beleza. Agora, política. Política se discute. Tem que se discutir política. Por quê? Porque a política, ela interfere na vida de todos. O que você está fazendo, o que você defende na política, eu tenho que questionar. Porque pode me afetar a minha vida, a vida dos meus filhos. O transtorno que vocês fizeram vai afetar a sociedade. E teve mulher com criança tentando bloquear as ruas em protesto. Ali, crianças. Então, na política, o teu ato político pode interferir na minha vida. Então, política se discute sim. Política se discute sim. Se o teu ato interferir na minha vida, eu tenho que me manifestar. Agora, lembre-se, a manifestação é legal. A imposição democrática melhor dizendo, contra a democracia é que não é legal. Lula ganhou nas eleições democraticamente. Se vocês não entenderem isso,
Vocês são alienados. Quando o Bolsonaro ganhou democraticamente, respeitamos. Eu respeitei. Respeitei. A maioria venceu, a maioria de votos, a maioria do povo escolheu. Então, o poder emana do povo. Tem que se respeitar. Tem que se reconhecer quando se ganha, mas também tem que reconhecer quando se perde. Porque a gente está numa democracia, a gente está numa sociedade em que tem liberdade de voto, tem liberdade de se manifestar. Você percebe? Então, misturar política com religião é complicado. Porque nessa mistura de política vem o fanatismo e vem aquela questão, porque religião não se discute. Agora, quando você coloca a religião dentro da política, porque política se discute, quando você pega a religião e coloca na política, é muito complicado. E por um lado, eu não tenho que discutir a fé de ninguém. Por outro lado, você está trazendo a política, a religião para dentro da política, o que não deveria ser feito. Não deveria ser feito assim. Esse é o grande problema. Você quer ver os países em que teocracia, os países onde a religião domina, onde é uma mistura da religião com política? O Afeganistão. O Afeganistão é um exemplo disso. Porque se misturaram religião com política. Se perde liberdade. Aqueles que não estão de acordo com a religião de vocês são inimigos, são de Satanás, então eu tenho que combater. Esse é o grande mal, esse é o grande problema de misturar. A questão aqui é essa: misturar religião com política. Eu tenho a minha religião, mas eu não misturo as coisas. A minha religião é para mim e para aqueles que creem como eu, que estão comigo. Eu não misturo as coisas. Quando começa a se misturar, aí começa todo tipo de desordem. Todo tipo de fascismo, de ignorância, intolerância. É óbvio que vai ter todas essas questões, porque religiões são diferentes uma das outras. Crenças, cada um tem a sua. Por isso não se discute essas coisas dentro da política. Não se traz para a política essas coisas. No momento que você trazer para a política a religião, você estará trazendo desordem para a sociedade. Infelizmente é assim. Então eu espero, tenho fé que a ignorância acabe no Brasil. Que venhamos produzir meios de unificar, de ter paz entre nós. Chega de ódio, como eu disse na live de ontem. Chega de intolerância. Chega de imposição de uma religião contra outra. Chega de misturar religião com política. Chega de tudo isso. Vamos olhar a partir daqui. Estamos todos no mesmo barco. Vamos desejar o melhor para o Brasil. Eu não sou muito a favor do Silas Malafaia, o pastor Silas Malafaia, porque eu vejo ele muito oportunista. Ele está do lado que está o poder, é ele ali que ele está. Ele mistura religião com política. Mas ele fez uma coisa interessante. Ele orou pelo futuro do presidente Lula, pelo governo do presidente Lula. Ele desejou bem. O caminho é esse, porque ele entende a questão de autoridade. Até porque ele já pregou várias vezes sobre isso. Ele não é embora e tenha se contradizido em algumas situações, nesse quesito, nesta
nessa questão, ele está sendo coerente com o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que devemos orar pelas autoridades. Devemos respeitar e nos submeter a toda a autoridade, todos os governos que são estabelecidos, porque eles zelam para o bem da sociedade. Tá bom? É isso aí. Eu vou ficando por aqui, tá? Desejo aí uma boa tarde, bom feriado a todos, tá bom? É isso aí. Muita paz.